Você conhece a si mesmo? Você já se fez essa pergunta em algum momento? Olá, eu me chamo Maíra da Nóbrega e esse é o canal Conhece a Ti Mesmo. Se você nunca me viu, nunca ouviu falar do meu canal, tá tudo certo, porque esse é o meu vídeo inaugural. Eu sou professora de filosofia, graduada pela UFCA, mas aqui no nosso canal as nossas reflexões terão um teor mais livre, voltado para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Bora pro vídeo? A pergunta norteadora do nosso vídeo é: você conhece a si mesmo? Se você já se fez essa pergunta em algum momento, coloca aí nos comentários, interage comigo, hashtag já me perguntei. Se você nunca se perguntou, comenta também, hashtag nunca perguntei. Bom, aqui eu tenho a intenção de tentar te responder pelo menos 3 perguntas até o final do vídeo. A primeira delas é: qual a importância de me perguntar sobre se eu conheço a mim mesmo? A segunda pergunta que eu quero te responder é: eu posso viver uma vida inteira sem nunca me questionar sobre se me conheço e conseguir sobreviver de boa? A terceira questão aqui a ser respondida é: como a pergunta sobre se eu me conheço, sobre quem eu sou, pode mudar a minha vida? Vamos lá? Antes de tudo, eu quero te fazer compreender que essa reflexão ela nasce lá na Grécia Antiga com um personagem histórico-filosófico extremamente conhecido, que é o Sócrates. Sócrates era ateniense, filósofo que andava sempre se questionando sobre tudo. E dentre os questionamentos de Sócrates estava o fato de que ele queria entender o que era um sábio, uma vez que muitos chamavam ele de sábio, e ele próprio não se considerava um. Então ele decidiu viajar até a cidade de Delfos para ir até o santuário de Apolo, Deus Apolo. Apolo era considerado Deus da razão, da verdade, portanto, o verdadeiro patrono da sabedoria. Logo na entrada do santuário de Apolo havia uma inscrição dizendo: conhece a ti mesmo. Foi então que Sócrates foi de encontro até o oráculo que significa tanto a mensagem do Deus quanto o próprio mensageiro. Então, ao conversar com o oráculo para tentar entender o que era um sábio, se ele poderia se considerar um, o oráculo então perguntou a Sócrates: o que você sabe? Ao que ele respondeu: eu só sei que nada sei, a sua célebre frase. Bom, a partir disso, o oráculo então respondeu a Sócrates que ele era sim o mais sábio dentre os homens, pois ele era o único que sabia que nada sabia. Bom, a nossa reflexão sobre conhecer a si mesmo, ela em parte se parece com a reflexão de Sócrates, mas não tanto, porque na conjuntura de Sócrates, a ideia de conhecer a si mesmo está relacionada com o contexto da Grécia Antiga, que era mais um contexto em que o indivíduo, ao conhecer a si mesmo, deveria compreender bem a sua dimensão enquanto indivíduo, enquanto cidadão que fazia parte de um contexto da polis grega, a cidade grega. Então, conhecer a si mesmo era conhecer a sua ação, o seu papel enquanto cidadão. Bom, aqui no nosso caso, contemporâneo, a reflexão sobre conhecer a si mesmo também vai nos dar uma dimensão de cidadão, mas ela vai se dimensionar para outras questões também. Porque na medida em que eu compreendo quem eu sou, eu vou compreender cada um dos devidos papéis que eu tenho que desempenhar na sociedade, na família, enfim. Então, vamos tentar compreender qual o nosso papel, mas não só na dimensão de cidadão, mas em todas as esferas relacionais que nós temos, a fim de chegarmos a uma vida plena e feliz. Essa é a finalidade desse vídeo. Vamos lá para as nossas perguntas? A primeira delas é: qual a importância de se perguntar sobre se conheço a mim mesmo? Olha, como toda boa filósofa, eu vou responder essa pergunta fazendo outras perguntas. Você já parou para se perguntar quantos problemas, quantos sofrimentos, desilusões, desentendimentos poderiam ter sido evitados na sua vida se você agisse com mais cautela e antes mesmo que você agisse ou reagisse, você apenas parasse e observasse um pouco você mesmo? Porque quando a gente se observa,
a gente tem a capacidade de perceber quem nós somos. E conhecer ou perceber quem nós somos envolve a ideia de você compreender os teus limites, os teus anseios, os teus medos, todas as questões que fazem você ser exatamente quem você é. Algumas pessoas são tidas como tímidas, outras são tidas como muito expressivas, outras como agressivas, outras como muito afetuosas. Mas o que faz com que alguém seja tímido, expressivo, afetuoso ou não? Enfim, tudo isso está entranhado na questão de quem é o indivíduo. E saber quem você é te dá toda a chance para aprender a reagir de uma forma mais positiva em relação a tudo que se apresenta na sua vida. Muitas vezes nós vivenciamos desafios tremendos, seja ao se relacionar com pessoas ou ao vivenciar situações que nós não precisaríamos vivenciar ou nos relacionar caso a gente entendesse que aquilo não é bom bastante para a gente. Entende? Para a gente, para quem nós somos. Mas como eu posso saber o que é bom para mim se eu não sei quem eu sou? Entende? Então a ideia de você refletir sobre quem você é envolve também a ideia de você compreender tudo que colabora para que você se sinta como você se sente, para que você reaja como você reage e para que você interaja como você costuma interagir com o mundo. E aí eu vou pedir para que você tenha paciência, atenção, para que a gente possa pensar um pouco sobre a nossa segunda questão. A nossa segunda pergunta que eu pretendo responder aqui é: eu posso sobreviver ou levar uma vida razoável sem nunca me perguntar sobre quem eu sou? Ou sobre se eu me conheço? E a resposta é absolutamente sim. Mas o fato de você conseguir sobreviver razoavelmente de boa não significa que você estará tendo uma vida plena, satisfatória e feliz. Algumas pessoas levam muito tempo sobrevivendo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, ela pode sobreviver por um tempo até razoável ou um tempo longo, sendo cuidada, tratada, mas isso não quer dizer que essa pessoa estará vivendo a sua vida no máximo das suas possibilidades, da sua potência de ser feliz. Então, a ideia de você nunca perguntar sobre quem você é vai te deixar como essa pessoa que é doente e que vive a vida a conta-gotas, levando dela o mínimo que você poderia, quando você poderia desfrutar muito mais. Isso porque, quando você não para refletir sobre quem você é, você abre espaço para desilusões, para conflitos, para situações de desencontros, e isso tudo te leva a uma vida rala, sem graça, morna, infeliz. Então, vamos tentar compreender a importância de pensar mais sobre isso. Afinal de contas, como vai afirmar, ou melhor, questionar a nossa terceira pergunta, como essa reflexão pode mudar a minha vida para melhor? Bom, se você permanece comigo até agora nesse vídeo, você já deve ter se ligado aí que a ideia de você refletir sobre si mesmo, sobre quem você é, sobre se você se conhece, vai te levar a tomar decisões mais sábias, mais conscientes, mais voltadas para atender a tua necessidade de expressar exatamente quem você é. Então é muito importante a gente perceber o quanto o nosso autoconhecimento nos dimensiona para uma vida muito mais plena e mais feliz. Bom, você pode ser, talvez, não sei, aquela pessoa tipo mimimi, tipo, ai meu Deus, mas não é minha culpa se as coisas não dão certo, eu me esforço, mas eu não tenho sorte, as coisas não são para mim. Olha, se você é essa pessoa, pelo amor de Deus, para, porque eu preciso te contar um segredo, que não é segredo não. Gente, olha só, não importa o que aconteça na sua vida, não importa, tudo, absolutamente tudo está ligado à tua responsabilidade com o que te se apresenta. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, Maíra, eu não consigo ter controle sobre como os outros me tratam ou sobre como os outros reagem a mim. E olha, eu preciso ser muito sincera contigo, e talvez isso vá doer um pouco, mas
a questão é que você de fato tem responsabilidade sim. Porque se você não pode controlar como o outro te trata ou como ele reage a você, mas você tem ou deve ter absoluto controle sobre como você reage ao que o outro faz com você, tá? Como você reage às situações que se apresentam na sua vida? Como você reage aos desafios? De que forma você se porta? De que forma você se apresenta diante das coisas inesperadas? Então isso é sim da sua responsabilidade. Claro, todo mundo em algum momento se sente inseguro, ou se sente desamparado, ou se sente um pouco perdido, tipo, não sei o que vou fazer. Mas cabe a você entender qual é a hora de dar um pause no desespero, né? Respirar um pouco e dizer, eu vou dar o meu melhor para poder saber reagir a determinada situação. Eu vou dar o meu melhor para enfrentar aquele medo que eu sei que eu tenho e que eu sei que não colabora em nada com o meu crescimento. Eu vou dar uma pausa, né, naquela minha baixa autoestima e vou tentar me tornar uma pessoa melhor, mais bem esclarecida sobre quem eu mesmo sou. Então a gente tem sim essa responsabilidade. E como diria, né, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você fez com o que fizeram de você. Então, eu estou aqui para te incentivar a ter uma atitude mais positiva em relação a tudo que se passa na tua vida. Eu prometo que o meu projeto é te ajudar a ter uma vida mais plena, mais leve e melhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o bom e velho like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Se você acha que esse conteúdo te agregou de alguma forma, algum conhecimento, passa ele para alguém que você gosta, para alguém que você sabe que vai ser motivado com tudo que eu te falei. Eu espero que você continue me acompanhando. Se você tiver sugestões para me dar sobre temas a serem tratados, o que você gostaria de me ver falando aqui, eu vou ficar muito feliz. Um beijo de luz em você e te vejo no próximo vídeo. Valeu!